gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que é voar pela empresa Ryanair. A Ryanair é uma empresa aqui da Europa que é conhecida por ser uma empresa low cost e todo mundo faz algumas piadas sobre a Ryanair. E hoje eu vou voar pela primeira vez e na verdade eu tô saindo pela primeira vez daqui da Irlanda, depois de 3 meses morando aqui. A gente tá indo para Londres, mas eu vou mostrar para vocês como que é. A gente comprou a tarifa mais básica mesmo, que só vai com bagagem de mão, e eu vou mostrar para vocês como que vai ser. Vamos lá, bora pro vídeo. From the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the We have a special promotion on Scratch cards for 5 euros. But you can hand as well. We have a great offer on the gifts, such as the power bank, which comes only free. Once again for choosing to fly Ryanair, Europe's #1 airline for low fares and great fare. We look forward to welcoming you on board again very soon. For the Gatwick local pilot is 840. We can ask all passengers to please remain in your seats and ensure seatbelts are securely fastened. Agora já em casa, eu quero trazer as minhas considerações finais sobre como foi a minha experiência de voar com a Ryanair. Eu já quero adiantar para vocês, sem muita enrolação nesse vídeo, que eu recomendo voar pela Ryanair, porque eu acredito que a proposta que a empresa tem, que é oferecer as passagens aéreas com um preço mais baixo, né, para o público, para o consumidor, em comparação às outras companhias aéreas que voam aqui na Europa, ela é cumprida. Se você entra no site da Ryanair, você pode achar passagens aéreas para diversas datas, para diversos países aqui da Europa, por preços muito acessíveis, muito abaixo, se a gente for comparar com outras companhias aéreas. Então eu recomendo a Ryanair porque o custo-benefício vale muito a pena. Você, por exemplo, eu moro aqui na Irlanda, você saindo aqui da Irlanda, você consegue ir para muitos lugares da Europa por preços muito acessíveis se você planejar com antecedência. Então, esse é o meu primeiro ponto. Planeje com antecedência, porque nós pagamos caro nessa passagem. Eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acredito que fizeram que a gente pagasse
bem mais caro do que as pessoas estão acostumadas a pagar. A gente pagou um pouquinho mais de 100 euros cada passagem e a gente voou de Dublin para Londres. Então foi um voo bem curtinho, né? A gente foi para o aeroporto de Gatwick, em Londres. Só que a gente meio que comprou a passagem muito em cima da hora, porque foi uma viagem que a gente não estava planejando há muito tempo. O segundo ponto que eu acredito é que no dia 4 de agosto, na segunda-feira, era um feriado aqui na Irlanda e muita gente estava viajando, o aeroporto de Dublin estava lotado. Então eu acho que isso aumentou um pouco as passagens também por ser feriado. E também, esse final de semana que a gente viajou, era o último final de semana de férias escolares. Então, Londres estava lotado, estava tudo bem cheio mesmo. E eu acredito que isso também encareceu um pouco as passagens, porque a demanda estava maior, então o preço acaba aumentando. Então, esses 3 pontos, a gente comprou em cima da hora, era feriado aqui na Irlanda e era o último final de semana de férias escolares aqui na Europa, que pode ser os motivos que encareceram a nossa passagem. Se você der uma pesquisada, eu acredito que você encontre passagens muito mais baratas para Londres, como por exemplo por 40 euros, que amigos nossos já pagaram. Então se você se planejar com antecedência, você paga bem mais baratinho. E também se você tiver datas mais flexíveis. O que aconteceu? Nós viajamos, saímos de Dublin muito cedo, era 10 para as 7 da manhã, então era o primeiro voo que a gente o primeiro ou o segundo voo que a gente quis pegar para conseguir aproveitar o dia todo em Londres, porque a gente também tinha um tempo limitado, e a gente pegou o último voo que estava voltando para Dublin na segunda-feira à noite. Então a gente chegou em Dublin 11 horas da noite mais ou menos, o voo saiu umas 10 horas, 9h50 lá de Londres. Então a gente pegou os horários que todo mundo está procurando, porque são pessoas que querem aproveitar o final de semana e o feriado inteiro, então isso também pode ter deixado a passagem um pouquinho mais cara. Quando você tem datas mais flexíveis e horários mais flexíveis, as passagens são encontradas por preços muito mais baixos. Um ponto que eu estava com muito receio era sobre a bagagem de mão. A gente comprou, como eu falei para vocês, a passagem mais econômica, então que dava direito a uma bagagem de mão, mas é um item pessoal. Não é a bagagem de mão, aquela malinha de 10 quilos que cabe na cabine do avião. Não. Precisa ser uma mochila, um item pessoal, uma bolsa, enfim, que caiba embaixo do assento da frente. Então a gente ficou com muito receio, a gente levou uma mochila. Eu consegui levar tudo que eu queria, praticamente, só que eu fui com looks contadinhos mesmo, tive que ter planejamento de mala, porque eu evitei abarrotar muito a minha mala, a minha mochila, porque eu fiquei com medo deles medirem, colocarem dentro daquela caixinha, deles pesarem e dar algum problema, né? Já tinha ouvido alguns relatos de pessoas que foram taxadas e parece que a taxa é 70 euros. Então, assim, é quase o valor da minha passagem, ia ficar quase o dobro, né? E o que ia fazer quando chega lá? Vai ter que taxar, você vai ter que pagar, ou senão você não vai viajar ou não entra com a mala. O que eu vou fazer? Vou deixar a mochila para trás? Vou cancelar a viagem? Vou perder o dinheiro? Então, assim, eu fiquei com esse receio de chegar lá na hora e ter que pagar. Mas, gente, esse foi o meu primeiro ponto positivo. Pelo menos no meu caso. Eles não conferiram nada, eles não mediram nada, eles não implicaram com nada. Eu coloquei a minha mochila embaixo do banco e o meu marido também, só que na hora lá, eu acho que pelo assento do meu marido ser um pouco mais para frente, não sei, o comissário de bordo pediu que ele retirasse a mochila e colocasse em cima, e ele foi até mais confortável, e outras pessoas também que estavam com mochilas colocaram no compartimento, né, de cima assim do avião. Então eles não implicaram com nada, não sei se era esse voo estava cheio, mas não sei se era esse voo em particular, eles não implicaram, estavam deixando as pessoas colocar até o item pessoal mesmo no compartimento do avião, ao invés de colocar embaixo do assento da frente. Então esse foi o meu primeiro ponto positivo, não implicaram com o nosso item pessoal e a gente viajou tranquilamente sem pagar excesso nenhum. Agora, o meu segundo ponto positivo foi que eu achei até o espaço o espaço que a gente tem ali no assento e entre o assento da frente, eu achei um espaço até bom, achei um espaço até considerável e às vezes até melhor do que voos que a gente pegava dentro do Brasil, sabe, de companhias aéreas nacionais. Pode ser também que foi a aeronave que a gente deu sorte, mas eu achei o espaço bom. Agora, um ponto negativo é que a cadeira não reclina. Só que, gente, pensando por um ponto, a Ryanair faz voos muito curtos.
Então, assim, é desconfortável um pouco você ficar ali, mas o tempo é tão curto, passa tão rápido, que você nem leva muito em consideração, não faz tanta diferença assim. Pode ser que faça diferença se você estiver cansado. Igual a gente estava um pouco cansado, porque a gente acordou 3h30 da manhã para ir viajar, e a gente cochilou, e aí fica um pouco mais desconfortável no reclinar e tudo. Mas assim, é um voo muito curto. Não dá pra ficar, não dura tanto tempo assim a ponto de você ficar tão incomodado. Agora vamos para os pontos negativos que eu acredito que a gente tenha passado na nossa experiência. O embarque a gente não tem muito o que reclamar, porque o embarque aconteceu na hora certa. Só que depois que a gente embarcou, que é no caso ali de apresentar a passagem e apresentar o passaporte, eles deixaram a gente esperando muito tempo em pé numa escada. Então eles embarcaram todo mundo, não sei se foi para meio que dizer a gente embarcou na hora, mas eles deixaram a gente muito tempo esperando em pé. E depois que abriu o portão para a gente ir até o avião, que esse é um ponto também, a Ryanair, por ser uma empresa low cost, ela não usa quase que nenhum recurso do aeroporto. Então, aquela esteirinha que eles colocam e ligam diretamente no aeroporto, a Ryanair não vai ter na maioria dos casos. Eles usam a própria escada deles, não usam a escada do aeroporto, porque tudo isso é custo que eles deveriam pagar ao aeroporto e como é uma empresa low cost, eles não utilizam quase recurso nenhum do aeroporto. Então, depois que abriu a porta para a gente ir para o avião, caminhar até o avião e subir, a gente também ficou esperando um tempão em pé. Depois que a gente entrou no avião, eles explicaram que o avião que a gente ia usar, que a gente ia para Londres, tinha dado um problema, que eles detectaram um problema ali antes, graças a Deus que foi antes, né? E eles tiveram que trocar de aeronave, e é por isso que eles demoraram. Mas esse foi um ponto negativo da minha experiência. Então, eles embarcaram a gente, passou todo mundo, mas deixou a gente em pé um tempão, tanto na escada ali do aeroporto mesmo, quanto do lado de fora, como eu vou mostrar aí pra vocês, da aeronave. A gente ficou na fila um tempo considerável. Mas deu tudo certo, a gente viu até o avião sendo abastecido e eu não tinha entendido muito bem porque geralmente eles abastecem o avião com a gente dentro, só que eu não sei se é uma medida de segurança que eles fazem, não procurei saber também, mas eles abasteceram antes da gente conseguir entrar no avião. O terceiro ponto negativo é que a gente não pôde escolher os assentos. Isso às vezes parece bobeira, até porque o voo é muito curtinho, mas é um ponto que eu quis trazer aqui. Quando a gente compra essa passagem mais econômica, você não tem direito de escolher os assentos de graça, você precisa pagar. Então, gente, tudo que é assim meio que benefício para o consumidor precisa ser pago, né? Não é benefício, né? Mas tudo que é extra assim precisa ser pago. Então, para você escolher o assento, você precisa pagar. Então, eu e meu marido fomos ali separados. Mas é um voo tão curto, gente, que você nem sente também, nem faz tanta diferença. Mas para uma família, por exemplo, eu acredito que é até uma coisa assim negociável de você ir lá na hora do check-in e falar, olha, tô com a minha família, será que não consegue colocar tudo junto, né? Uma criança, não sei, um idoso, às vezes que é um pouco mais dependente, talvez isso seja negociável. Só que no nosso caso, a gente nem tentou, também não tinha necessidade, mas você não consegue colocar os assentos juntos, a não ser que você pague por fora. Um outro ponto também, que muita gente considera negativo, mas assim, pra mim não fez muita diferença, não me incomodou muito, é que eles passam vendendo coisas dentro do avião. Além do serviço de bordo que eles querem lá te vender, café, refrigerante, o sanduíche, tudo que você possa imaginar de comer, eles passam lá no carrinho, eles passam oferecendo perfume, eles passam oferecendo loteria, raspadinha, então assim, toda hora eles falam ali no microfone, vamos comprar e passa vendendo mesmo com o carrinho ali. And as well, we have a great offers on the gifts, such as the power bank, which comes already pre-charged. Engraçado, na hora não me incomodou, mas possa ser que para algumas pessoas incomode, porque eles ficam oferecendo coisa toda hora, às vezes você quer ali relaxar no voo e eles estão falando no microfone toda hora, mas ok. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que, de novo, a Ryanair ser uma empresa de low cost sempre vai ser o último portão de embarque. Então isso serve até para um alerta para vocês.
Quando você for pelo um voo na Ryanair e o aeroporto for um pouquinho maior que você vai ter que andar, chegue com antecedência, porque não dá para chegar em cima da hora, porque o portão sempre vai ser o último e você tem que andar muito. Porque tudo isso, gente, é custo que a empresa tem que pagar para o aeroporto. Então, uma empresa de mais luxo, assim, sempre vai ser um portão de embarque mais próximo, porque para não trazer desconforto para o passageiro, para o consumidor. A Ryanair não, você tem que andar pra caramba. Mas, gente, é tudo, assim, muito tranquilo, sabe? A não ser que você queira uma experiência mais premium, né? Mais de luxo, assim. Mas, pra mim, isso não faz muita diferença. Mas fica aí de alerta, principalmente se você for pegar um voo da Ryanair, não chegar muito em cima da hora, porque senão você tem que correr e, às vezes, o portão fecha e aí não tem justificativa. Tem que chegar com antecedência. Gente, eu acredito que essas foram as minhas considerações finais. Eu recomendo voar com a Ryanair, eu acho que é uma alternativa super válida para você considerar se você estiver viajando aqui dentro da Europa. É uma empresa segura, é uma empresa confiável e você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Claro que tem esses pontos que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado, mas, gente, também é um voo muito curto, como eu já falei aqui pra vocês, é um voo tranquilo. E o principal, gente, é você chegar com segurança no seu lugar, lá, no seu destino final, para você aproveitar e viajar aqui dentro da Europa. É a melhor coisa possível, então o principal mesmo é o seu destino final. O vídeo de hoje foi esse, eu queria trazer aqui para vocês alguns pontos, algumas considerações. Eu tinha curiosidade de saber como que era voar pela Ryanair. E fiz meu primeiro voo, graças a Deus deu tudo certo, a gente não teve nada assim muito que reclamar, só esses pontos mesmo que eu trouxe aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um beijo e até o próximo vídeo.